Borges, você falou aí, né? Há igrejas que vivem de programação, vivem de eventos. Sim. O que você acredita que isso faz? Uma igreja que vive só de eventos, o que isso faz na personalidade de um cristão? Como que isso se desenrola na vida de um cristão com o tempo? Duas coisas para mim são principais, pastor. Primeiro, vai gerar uma pessoa descompromissada com a igreja local, com a comunidade local. Por quê? E aí vem a segunda. Porque a pessoa ela tem um entendimento de que a igreja precisa satisfazer suas necessidades. Então, ou seja, quando você fica trazendo cantores, né? Não tem nada contra os cantores nem pregadores, mas quando você fica trazendo cantores, você está dizendo assim, ó, eu quero satisfazer o que você quer. Você, como pastor, está tentando satisfazer o desejo, o anseio do coração do cara por coisas boas, vamos se dizer assim. Então, só que isso vai gerar na pessoa essa ideia de que eu estou aqui na igreja para que a igreja supra as minhas expectativas. Eu estou aqui para que a igreja faça a minha vontade. Eu estou aqui e assim, o pastor tem que se virar para... E deve ser terrível para um pastor tentar viver suprindo a expectativa das pessoas, né? O peso é gigantesco. Quando é uma igreja grande, não. Porque quando nós falamos dessa questão de evento, estamos falando de recurso. Você sabe melhor que eu. Se você tem dinheiro, você faz evento. Quando a igreja alcança um certo número de pessoas e uma certa capacidade financeira, já não é mais tanto problema para o pastor. Mas para o cara que se propõe a começar no ministério, que não tem tanto volume de pessoas, e ele se propõe a fazer isso, o peso é... Mas você acha que isso, de alguma forma, deforma o caráter cristão na vida das pessoas que congregam nessas igrejas de programa? Completamente. Completamente. Você disse que uma das características é que eles vão se tornar pessoas descompromissadas com a igreja local. Descompromissadas com a igreja local são pessoas que vão ao prédio da igreja para que Deus os sirva. Eles nunca vão servir a Deus. Eles não vão servir a Deus. Uau. Ou seja, o culto é feito para as pessoas, não para Jesus. O culto é feito para as pessoas, não para Jesus. As pessoas têm a expectativa de Deus fazer. A pessoa nunca entra lá com a expectativa de que o que eu posso fazer para Deus. É sempre o que Deus pode fazer por mim. Uau. Então você vai ter que ficar alimentando o tempo todo essas pessoas, dizendo a elas que Deus quer fazer algo a elas, sem nunca dizer para elas que elas precisam fazer algo para Deus. E quando o pastor não consegue suprir essas expectativas das pessoas, de alguma forma ele se sente meio fracassado, né? Com certeza. Eu acho que aí vem um sentimento de fracasso que não é real. Eu penso que uma das maiores tentações na vida de um pastor é tentar suprir a expectativa das pessoas o tempo todo. Primeiro que isso é impossível, segundo que isso é desnecessário. Então, eu penso que você é livre para servir a Cristo quando você tem a convicção do que você está fazendo para Cristo e não necessariamente você precisa suprir as expectativas ou agradar pessoas. Então, eu penso assim que os pastores, no Brasil isso, né? Os pastores trouxeram sobre eles um peso muito grande. Porque o cara, ele é pastor, ele é psicólogo, ele é conselheiro, ele tem que ser melhor amigo, ou seja, a carga que está sobre o pastor, a expectativa que se coloca sobre um pastor no Brasil hoje é algo desumano. E é algo que o cara nunca vai conseguir suprir. Que palavras fortes, Borges. Mas é a realidade. Mas é uma realidade, eu concordo com você plenamente. Mas são palavras fortes, porque eu acho que poucos pastores têm essa oportunidade de falar o que você está falando, de expor o que você está expondo. Eu acho que se a igreja pudesse ouvir como um pastor se sente diante desses crentes consumidores, porque são consumidores. Eles vêm à igreja para consumir. E como o pastor se sente, né? E como se diz que a posição em que eles põem o pastor, que eles colocam o pastor, é uma posição desumana. Talvez isso ajudasse, primeiro, alguns pastores a se libertar disso. E também as pessoas a não colocarem, né, no pastor tanta expectativa, tanto peso, tanta... essa necessidade que o pastor seja tudo isso, né? Melhor amigo, conselheiro, psicólogo, que não é o papel do pastor, né? Não, esse não é o papel. Onde o senhor acha que está o principal erro? Das pessoas quererem buscar na figura do pastor aquilo que só Deus pode dar? Ou o pastor em se colocar nessa posição? Abraçar para ele toda essa responsabilidade?
Onde o senhor acha que está assim, o principal erro nessa questão? O erro do povo é fugir de responsabilidade. Ok. Então, quando o pastor toma a decisão por mim, de certa forma eu não sou responsável pela minha própria vida. E fica cômodo para mim, né? Fica cômodo para mim Pra ovelha. ter alguém dizer o que eu tenho que fazer e, obviamente, que essa pessoa vai se tornar responsável. E se der errado, é fácil eu jogar a culpa nele. É o pastor que foi que me disse. Eu casei, meu casamento é uma porcaria porque eu casei porque o pastor disse que eu tinha que casar. Ok. Eu tava vendo hoje um pastor falando, né, um pastor que tava ouvindo a ministração, ele estava dizendo que no grupo de relacionamento de pastores dele, tem pastores que dizem até o peso que as ovelhas têm que ter. Que isso, Controla o povo, ou seja, imagina o nível, entendeu? Ou seja, o cara, sei lá o que o cara se tornou. Então, da parte do povo, por que o povo sempre vai querer alguém para assumir a responsabilidade da vida deles? O teu doutor dieta virou o pastor dieta aí. Doutor dieta. E da parte do pastor é querer ser amado. Então, eu quero ser amado por você. Então, ou seja, é uma carência? É um comércio no sentido estrito da palavra. Então, ou seja, o pastor quer que as ovelhas o amem. Ok. Só que o pastor acaba, às vezes, tentando receber esse amor pela via mais fácil. Qual que seria a via mais fácil? Agradar você em tudo para que você goste de mim. Então, o cara que é um nutricionista, o pastor é. O cara que é o melhor amigo, o pastor é. O cara que é um psicólogo, o pastor é. O cara que é... o pastor se transforma no tudo. Só que não é um relacionamento de uma única pessoa. E ele também pode estar recebendo algo que ele pensa que é amor, não sei, né? Ele vai Porque descobrir isso. um homem mais velho também, quando faz tudo que uma mocinha quer, ela parece que ama ele, mas não ama tão pouco. E assim pode se tornar essa relação do pastor com as suas ovelhas, né? Ele vai fazendo tudo que eles querem, achando que o que eles estão devolvendo para ele é amor, e isso não ser amor. No momento que ele cansar, ele vai deixar de fazê-lo. E no momento que ele deixar de fazê-lo, essas pessoas vão se voltar contra ele. Uhum. E aí você vai ver inúmeros pastores feridos, magoados e ofendidos com a igreja, com o povo, dizendo que o povo é ingrato. Mas, na verdade, se você for buscar a raiz disso, a culpa também é do pastor. Porque você se propôs ser uma coisa que você não tem como ser. Não existe a possibilidade. O que os pastores deveriam entender? Qual que é o conselho de Paulo a Timóteo? Talvez Timóteo seja o filho ministerial de Paulo mais próximo. Qual que é o conselho? O conselho é pregue a palavra. Para que existem ministros do evangelho? Para pregar o evangelho. Uhum. E a transformação, a mudança, a pessoa ter uma vida melhor precisa ser fruto da pregação do evangelho e não do seu relacionamento com o homem. Então, eu posso me aproximar muito de alguém e de alguma forma eu vou transformar a vida dessa pessoa. Mas a pergunta é, essa pessoa está sendo transformada pela pregação do evangelho, poder de Deus, ou simplesmente pela influência do Ronaldo Borges? Porque se for pela minha influência, isso tem prazo de validade. Uau. Se for pelo evangelho, vai ser eterno. Elas Concordo plenamente.